Bíblia ou até... Como que a interpretação bíblica caminhou desde, não da patrística, mas anteriormente, né? A gente olhou e viu aqui a interpretação judaica, e como é que, desde a maneira dos judeus, passando por Jesus, pelos primeiros cristãos, como é que a interpretação bíblica caminhou? Quer dizer, ela foi sendo criada regras e tudo. Como é que esse movimento aconteceu, né? A gente tem aqui vários, talvez aqui os autógrafos originais, né? Representando aqui a Idade Média, onde os copistas iam lá copiando e tal, onde a interpretação, e os dias de hoje, onde você tem a tentativa de reconstituição de documentos antigos, embora isso seja manuscritologia e nosso assunto seja hermenêutica, a ideia é a gente saber como é que isso aconteceu. Bom, vamos lembrar então, vamos prestar atenção aqui no legado que a gente recebeu. Lembrando que a gente recebeu um legado judaico. Tá? A gente já viu no outro vídeo que os judeus, basicamente, eles tinham duas formas de interpretar a Bíblia. A forma que eles chamavam, né, o sentido do texto, chamado Peshat, que era o sentido claro, simples do texto, também chamado de sentido literal. Okay? Mas eles diziam também que havia o sentido remás, que era, na verdade, um sentido oculto, um sentido que precisava ser descoberto. Simplesmente saber que o texto está falando, contando a batalha de Davi contra fulano e tal, tá, isso está claro no texto. Mas por que isso me interessa agora, 300 anos depois? Você pode dizer, Moisés retirou lá o povo de Israel do Egito, eles saíram, houve as 10 pragas, ele passou pelo Egito, tá. Só que isso não foi escrito para aquele povo que estava saindo do Egito, eles não precisavam disso. Eles já tinham isso, eles já sabiam, eles viram isso acontecer. A geração seguinte precisava saber disso. A geração seguinte precisava saber. Agora, por que isso foi conservado, por exemplo, até a época do rei Davi, ou conservado até a época do rei Ezequias? Qual o interesse nisso? Algum sentido remás oculto tem, para que esse texto tenha validade para mim. É o mesmo problema que nós encontramos hoje. Se eu pegar a Bíblia simplesmente e lê-la nos seus sentidos claro ou simples, eu vou saber muita coisa sobre o passado. Se eu fizer uma boa exegese, eu vou entender o que aquele texto significou para os seus leitores originais. Mas e aí? Como é que eu atualizo isso? Os judeus atualizavam através da busca desse sentido oculto, remás, que vai criar um sentido derush, que é uma busca, uma espécie de trabalho com as escrituras, onde se contavam histórias, até histórias que não ficavam tão presos assim à literalidade do texto. Daí vem o termo midrash. Então os midrashes eram uma espécie de busca pelo sentido remás. Essa busca era chamada derush, e o derush dava origem aos midrashes. Os midrashes são justamente essa maneira judaica de tentar entender. Era como se fosse um sentido alegórico. Tá? Normalmente, os midrashes eles tinham essa característica de serem extremamente alegóricos. E normalmente ele era expresso em formas de Haggadot. São o quê? São lendas, são histórias. Lendas não no sentido necessariamente de algo que não existiu, mas lenda no sentido de que era uma extensão do fato. Você tem um fato histórico, mas esse fato, à medida em que ele ia sendo contado, ele ia se enchendo de detalhes. Estes midrashes, eles ficaram registrados muito mais na literatura judaica do que na literatura bíblica. Embora haja intérpretes, haja estudiosos que acham que alguns desses midrashes continuam na literatura canônica.
Normalmente, aí você vai ter uma gama muito grande. Você vai ter aqueles mais radicais, que acham que quase tudo é lendário, quase tudo é mitológico, e aqueles mais conservadores, que vão dizer, não, peraí, esse fato é verdade, está na Bíblia, o Espírito Santo registrou, e o registro do Espírito Santo é um registro que garante a veracidade dos fatos. Por exemplo, a história de Jonas, né? Não pode, é impossível que um peixe engula um ser humano, fique 3 dias lá dentro e tal. Esses são os radicais, aqueles que acham que o que é impossível para a ciência não é possível que aconteça na Bíblia. Você vai pegar um conservador que vai olhar e vai dizer, não, peraí, Jesus usou isso como exemplo da sua ressurreição. Jesus não usaria uma lenda como exemplo da sua ressurreição. Os liberais acham que ele poderia usar. E aí, não é nossa questão aqui discutir isso. Eu tenho uma visão mais conservadora, mas há quem tem uma visão mais liberal. A ideia o que é importante aqui é entender que os judeus estavam tentando buscar o sentido remás, o sentido oculto, o sentido mais profundo, o sentido espiritual. E daí vem uma terceira maneira de ver a Bíblia, que é buscar o sentido sod. O sentido sod é um passo além da alegoria. É aquele sentido místico, é o sentido alegórico, é o sentido cabalístico da passagem. Não é apenas o alegórico para aplicação, mas é aquela coisa assim que é só para os iniciados. E aí a gente vai ter até palavras gregas que vão entrar nessa história, que vão dar a ideia desse sentido sod, onde tudo vale. Então, vou dar um exemplo do sentido sod. O nome de Deus ele tem 4 letras. Tem o Yud, o Re, o Vav e o Re novamente. O Yud vale 5, o Vav vale 10, porque as letras hebraicas valem números. Então, eu não me lembro exatamente qual é o valor do nome de Deus, mas digamos que o nome de Deus tenha como valor, vamos lá, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re é 5, Re, Vav, Zain, vale 6, Zain, não vou lembrar de tudo. Vamos dizer que o nome de Deus tem um valor de 23. Todos os nomes que têm a soma das suas letras e dá 23, tem um valor especial e são nomes com uma coisa especial divina. Existe uma interpretação muito interessante, por exemplo, do nome homem e mulher, lá de Gênesis, capítulo 2, que diz que homem é Ish, e a mulher é Ishá. Se você somar Ish com Ishá, quer dizer, quando há uma união entre homem e mulher, as 4 letras do nome de Deus vão aparecer. Então, quando há união no casal, Deus está presente. Se você, o homem e a mulher, o marido e a sua esposa, viverem brigando, você vai subtrair a mulher do homem. Se você subtrair a mulher do homem, todas as letras do nome de Deus vão desaparecer. Vai ficar apenas a palavra Esh, que em hebraico significa fogo. Então, quando marido e mulher estão em desacordo, Deus desaparece da relação e fica apenas o fogo do ódio, da destruição e da morte. Isso é uma interpretação cabalística do texto. Não há nenhuma base bíblica para isso que está dizendo. Embora seja verdade. Quando o homem e a mulher não estão bem, a presença de Deus faz sentido. Quando o homem e a mulher não estão brigando, você tem uma destruição e tal. É verdade. O sentido geral é verdade. Mas os nomes não têm nada a ver com isso. Isso é uma interpretação sod, é uma interpretação alegórica, mas muito mais do que alegórica. É cabalística. Não é simplesmente a questão de você criar uma alegoria. É você dar valor a coisas que não têm valor. É uma numerologia, isso até tem um nome, chama-se gematria, que vai fazer parte da Kabbalah, que vai começar a surgir a partir do século XII, século XIII. Na verdade, esse sentido sod, ele vai se desenvolver durante a Idade Média
e vai fazer parte daquela sabedoria oculta, da Kabbalah. Então você tem lá o Adão místico, que é a árvore da vida. Você tem os 4 níveis de existência dentro da Kabbalah, que é o nível das coisas sólidas, das sensações, dos pensamentos e das coisas espirituais. Então, cada coisa tem a sua representação no mundo visível. Quer dizer, você vai ter toda uma construção mística, quase que uma bruxaria, né? Um negócio assim transcendental, esotérico, para tentar descobrir um sentido assim que não existe. Vou dar um outro exemplo, que seria mais ou menos o sentido Sot, mas que não é aceito nem pelos judeus. Você já deve ter ouvido falar de um livro chamado Código da Bíblia. Código da Bíblia, o que é? Como cada letra hebraica vale um número, eles puseram esses números todos no computador e mandaram um programa, criaram um programa procurando coincidências e números e nomes que, em qualquer direção. Então, pode ser nessa, como se fosse uma palavra cruzada de personagem. Então, você pega, por exemplo, na mesma página, você encontra um número que equivale ao nome de Hitler. Um outro número, juntando as palavras, que equivale ao número, equivale à palavra guerra. E um outro número que equivale à palavra destruição. Aí, tá vendo? Essa página está dizendo que haverá uma guerra com um homem, por causa de um homem chamado Hitler, que vai acabar com a existência da bomba atômica. Isso é o samba do crente doido. É uma coisa que não tem menor. Se você fizer isso com a enciclopédia britânica, você vai descobrir muita coisa da mesma forma, porque você está procurando relações que não foram intencionais e não existem naturalmente. Isso é basicamente o sentido Sot. Okay? Esse legado passou para... Você tem os primeiros cristãos uma certa mentalidade impregnada do judaísmo. Mas aí, os judeus que foram para a diáspora e acabaram se infiltrando no mundo grego, vão trazer também, e aí, à medida em que o evangelho vai sendo pregado no mundo helenístico, e ele vai deixando gradualmente a pregação no mundo judaico, ele vai adquirindo uma forma cada vez mais helenística. E a gente tem um precedente disso. Em Alexandria, nós temos ali a helenização do judaísmo. Então você tem a tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, para o grego, que vai produzir a versão dos 70, chamada Septuaginta. Esta versão ela é de uma importância fundamental para a interpretação bíblica. Por quê? Porque todos aqueles que foram evangelizados fora da Palestina, as escrituras que Paulo ou os pregadores cristãos usavam para convencê-los de que aquilo estava baseado nas escrituras, era justamente a versão grega, dos 70. Porque ninguém mais falava hebraico para ler as versões em hebraico. Ora, se era a versão grega, muita coisa que, ao traduzir, você introduziu no texto, vai passar também para a interpretação. Por exemplo, o Antigo Testamento, ao falar sobre o nome sagrado de Deus, o tetragrama sagrado, as 4 letras que representam o nome de Deus, que aparece mais de 6.000 e tantas vezes no Antigo Testamento, que é Y, seria em português, né? YHVH. YHWH, pode ser também ou V ou W. Daí vem o termo Javé, Jeová, Jeová, Yavé, e ninguém sabe exatamente qual é a tradução. A Septuaginta resolveu isso da seguinte forma: pegou uma das formas da declinação grega do nome de Zeus, que é o Deus Supremo grego. Então você pega Zeus e faz a declinação. Uma das formas dessa declinação é o termo Theos. E ela sistematicamente traduziu o tetragrama sagrado por Theos. Ou por Kyrios. E aí, então, você pega uma pessoa que vai ler o texto do Antigo Testamento em grego, onde aparece o nome de Deus,
aparece a palavra Kyrios. E aí você no Novo Testamento vai dizer Jesus estin Kyrios, quer dizer, Jesus é Senhor. Então ele é Deus. Theos é a mesma coisa. Só que Theos é uma palavra, na verdade, desculpa, eu cometi um engano. Elohim é sistematicamente traduzido por Theos. Então, tanto é que Theos pode ser usado também no plural para falsos deuses. Mas o termo Jeová, como judeus, olha só, qual a palavra que o judeu colocava no termo, nas 4 letras? Ao invés de, sempre que chegavam nessas 4 letras, ao invés de pronunciar o nome que ninguém mais lembrava, eles pronunciavam Adonai, que significa meu Senhor. Meu Senhor virou Kyrios. E aí, então notem como a tradução é importantíssima na hora da interpretação. Então, certas interpretações que a gente vê, por exemplo, em Paulo, a gente fala, gente, mas de onde ele tirou isso? É que a gente se esquece que ele está usando a Bíblia Septuaginta. Paulo raramente vai usar o texto hebraico. Normalmente ele vai usar o texto grego. Por quê? Porque ele está falando com gentios. Na verdade, ele está falando com até judeus, alguns judeus e tal, mas judeus helenizados. Só falavam grego. Ele está escrevendo em grego. Ao citar o Antigo Testamento, ele vai citar o Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta. Qual é a filosofia dominante que vai influenciar os primeiros intérpretes cristãos? É a filosofia platônica. A filosofia platônica divide o ser humano basicamente em 2 coisas. Ele diz que o ser humano é um espírito que se aprisionou num corpo. O corpo é inerentemente mau e o espírito é inerentemente bom. Ok? Isso não tem nada a ver com a antropologia judaica. O judeu não achava que o corpo era mau e que o espírito era bom. Ele dizia que o ser humano havia sido criado por Deus. Se os judeus dividiam alguma coisa, eles faziam uma divisão quádrupla. Até quem sabe quíntupla. Porque para os judeus o ser humano era bazar, carne. Como bazar, o ser humano é um ser que acaba, um ser que se desfaz, um ser que morre. O ser humano era pneuma, espírito, porque ele foi criado mediante o sopro de Deus. O ser humano era nefesh, aliás, nefesh hayah, que significa ser vivente. Nefesh é a palavra para alma, alma vivente. Tanto é que a Bíblia, no Antigo Testamento, quando ela fala assim, olha, naquela cidade havia 3.000 almas, não quer dizer que eram 3.000 fantasmas. Porque o judeu não pensava na alma fora do corpo. Então, quando ele diz, né, até o hebraico ele é tão vivo nesse aspecto, que ele faz uma coisa assim, ele quase que tudo é muito literal para o hebraico, tudo é muito, muito palpável. Então, quando o judeu fala, por exemplo, que ele está com raiva, ele diz que os seus rins, as suas entranhas estão ardendo. Ardem-me os lombos. Quer dizer, ele está sentindo um peso. Então, ele sente aquela dor nas costas que a gente sente quando a gente está cansado. Bate-me excitado o coração. O que ele quer dizer com isso? Meu pensamento está agitado. Porque para o judeu leve, que é coração, é na verdade o pensamento. O judeu não pensa, ele não acha que o pensamento está aqui, na cabeça. Ele acha que o pensamento está aqui, no peito. Os quadris, os rins, normalmente são as emoções. São as emoções. Que no Novo Testamento vai aparecer entranhas. Paulo, por exemplo, diz, se há entranhados afetos e misericórdia. Esses entranhados afetos e misericórdia são os sentimentos que vêm do estômago, que vêm dos intestinos, que vêm das vísceras. É um sentimento visceral. Percebe? A gente não percebe esse judaísmo no Novo Testamento porque a gente lê com uma visão greco-romana, que é uma visão dualista.
Essa visão dualista entre corpo e espírito vai influenciar a interpretação dos primeiros cristãos. Então, note, o corpo ele tem a ver com a sarx, que é o termo grego para corpo. Ele é a interpretação no sentido mais claro, mais simples, mais ingênuo, mais bobo, porque, lembra, o corpo é mau. O corpo não tem capacidade de entender coisas profundas. Então, o que vai acontecer? O sentido literal é um sentido pobre para o grego. Filo de Alexandria, ele vai pegar, por exemplo, ele vai fazer, ele é judeu, ele não tem nada a ver com o cristianismo, mas ele quer tornar o judaísmo aceitável para os gregos. Então, o que ele faz? Ele tenta fazer dos personagens do Antigo Testamento os heróis gregos da Ilíada, da Odisseia e tal. Então, quando ele vai falar, por exemplo, sobre Sansão, ele associa Sansão a Hércules. Quando ele vai falar sobre Abraão, ele associa Abraão a Sócrates, como um grande filósofo. Então, ele tenta mostrar, por exemplo, Isaías falando coisas que depois Platão vai dizer. Essa maneira de ver é uma maneira tipicamente grega. Então vamos terminar isso aqui só para a gente entender. No caso, o corpo só pode produzir um sentido carnal. Mais tarde vai haver uma divisão tríplice. Eu falei do corpo e do espírito, né? Mas introduz-se a ideia da psique, da alma. A psique, a alma, é o pensamento, é o sentimento. Então o texto tem um sentido carnal, que é literal, um sentido intelectual ou emocional, que é marcado pela psique, e um sentido espiritual que só pode ser alcançado, que é pneuma, né? Só pode ser alcançado pela alegoria. A alegoria é, na verdade, o sentido mais espiritual e o sentido real das coisas. Isso vai fazer com que haja uma diferenciação entre as escolas que lá pelo século III vão criar, a partir do século II, III, vão criar aquelas chamadas escolas patrísticas. E há basicamente duas escolas patrísticas: a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria tem uma interpretação eminentemente alegórica. A escola de Antioquia, que é mais judaica, está mais perto dos judeus, é mais palestinense, ela vai ter uma interpretação mais literal dos textos. Mas isso é assunto para a próxima aula, que a gente vai conversar sobre isso. Ok? Oi, só um instantinho.